Primeiro passo na meditação. Discurso falado em 15 de abril de 1974 no Shivananda Ashram em Rishikesh, na Índia. Nossos olhos estão nos dizendo que tudo é diferente de todas as outras coisas. Se olharmos para o corpo de uma pessoa, descobriremos que cada parte é diferente de todas as outras, mas elas não estão realmente desconectadas. Até o nariz está conectado à perna, mas se virmos apenas uma das partes, a perna ou o nariz, não poderemos entender sua conexão. Eles estão distantes, com um aqui e outro ali, mas se olharmos para todo o corpo, saberemos que estão conectados. Somos capazes de ver a conexão porque somos capazes de ver o corpo inteiro. Mas se vejo apenas uma parte do corpo e não o resto, então não posso compreender a conexão entre uma parte e outra. Isso seria uma percepção incorreta ou errada das partes do corpo. Da mesma forma, com todas essas coisas que vemos no mundo, tudo, seja o que for, uma coisa está aqui, uma coisa está lá e parece não haver conexão. Porque não conseguimos ver a conexão? É porque não somos capazes de ver o mundo inteiro juntos. Assim, como se não pudéssemos ver o corpo inteiro juntos, não compreenderíamos a conexão entre as partes do corpo. Não podemos nem mesmo ver toda a Índia, porque os nossos olhos estão limitados em sua percepção. Eles não podem ir mais do que alguns metros. Então, como podemos ver toda a criação? Não podemos. Essa é a nossa grande limitação. É por causa dessa grande limitação, nascida da fraqueza da faculdade perceptiva, que imaginamos que as coisas são diferentes uma das outras. Um país é diferente do outro país, ou uma pessoa é diferente de outra pessoa. O Sol está a 93 milhões de milhas daqui, e achamos que não há conexão entre o Sol e a Terra. Da mesma forma que posso pensar que não há conexão entre a orelha e a perna, se não posso ver o corpo inteiro. Na meditação, este erro deve ser removido, retificado, fazendo algum esforço. Você pode me perguntar, por que deveria haver esforço? Se você pode ver tudo com seus olhos, não é necessário esforço, mas não podemos ver todo o universo com as faculdades da percepção. Então temos que fazer algum esforço racional para entender. Não podemos entender a conexão das coisas apenas vendo-as. Por mais que tentemos, vemos as coisas como diferentes, não conectadas. Como então podemos ver sua conexão? Na meditação, portanto, é necessário um pequeno esforço da mente para conhecer as coisas corretamente. Você pode conhecer uma coisa vendo-a, tocando-a, ouvindo-a, provando-a ou cheirando-a, mas não pode ver, tocar, ouvir, saborear ou cheirar toda essa totalidade da criação. O que significa que seus 5 sentidos são inúteis para conhecer o real, a natureza e a interligação das coisas no mundo, o modo como ele é feito. Mas há outra maneira de saber, que é chamada de inferência. Nem tudo pode ser visto, ouvido ou tocado, e assim por diante. Certas coisas só podem ser inferidas. Por exemplo, há tanta água fluindo com muita força no Ganges, carregando muitas árvores, tábuas de madeira e barro. E a força do rio está aumentando. Então podemos inferir disso que deve ter havido fortes chuvas. As chuvas estão longe, a uns 20 ou 30 milhas daqui, e não podemos vê-las, ouvi-las, tocá-las, cheirá-las ou saboreá-las, mas podemos inferir isso. Caso contrário, como poderia haver tanta água no Ganges? Deve ter chovido na cabeceira do rio.
esta é uma outra forma de saber e de conhecer as coisas. Uma forma de saber é ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear. Se não podemos empregar esses métodos, inferimos ou concluímos que deve ter havido chuvas fortes. Isso por meio do esforço da sua mente, pela compreensão e pela razão. Estamos chegando aqui a um ponto muito interessante. O que devemos pensar então na meditação? Na meditação, temos que usar nossa razão, nosso intelecto, para compreender a verdade das coisas. A verdade das coisas não é necessariamente o que se conhece pelos sentidos. Ela deve ser inferida. De certas causas, inferimos certos efeitos. Por exemplo, podemos inferir que esta mesa de madeira deve ter sido feita por alguém, porque as mesas não crescem da terra. Se há uma mesa, deve haver alguém que a fabricou e chegamos a essa conclusão por meio da inferência. Mas além da utilização dos nossos sentidos e da inferência, há uma terceira forma de conhecermos a verdade das coisas. Existe um país chamado América. Eu mesmo nunca fui para a América. Não vi este lugar. Nem mesmo posso inferir, porque não há provas. Mas há muitas pessoas que foram para a América e dizem que viram. Então deve haver alguma verdade nisso. Não vi, não posso inferir, mas estou acreditando nas palavras de todas aquelas pessoas que não se pode dizer que estão mentindo. Além disso, não é necessário que muitas pessoas confirmem as coisas. Mesmo que uma pessoa diga isso, pode ser acreditado, desde que a pessoa seja confiável. Essa é a terceira forma de conhecer a verdade das coisas, ouvindo de uma pessoa confiável. Temos as palavras do Cristo e as grandes palavras dos mestres dos Upanishads, os Vedas e etc. O Cristo não está aqui diante dos nossos olhos, mas o Novo Testamento é o registro de suas palavras, e não podemos dizer que o Cristo disse uma mentira. Todos os grandes videntes dos Upanishads deixaram registros chamados Escrituras. Portanto, a Escritura também é uma ajuda para conhecer a verdade das coisas. E em terceiro lugar, há pessoas que estão realmente vivas e disponíveis para você, nas quais você tem fé. Eles são os gurus. Assim, a palavra do guru e a palavra das Escrituras também ajudam você a conhecer a verdade das coisas. Mas qual a conclusão, afinal? Há alguma coisa misteriosa no mundo que os nossos sentidos não podem perceber. Temos grande ansiedade de dúvidas e questões que surgem na mente. Por que é que você está interessado na meditação? Você não é feliz com as coisas que você tem? Com certeza, algo está lhe dizendo que existe algo mais. Você tem perguntas em sua mente, dúvidas e sentimentos ansiosos. Algo parece estar errado em algum lugar e por isso você está se sentindo infeliz. Você ouviu dizer que a meditação pode te ajudar a curar as suas ansiedades. Agora estou novamente chegando ao ponto central do que você deve meditar. Você tem que meditar sobre a verdadeira natureza das coisas, que você não pode ver com os seus olhos. Então você tem que rejeitar por enquanto o que você vê com os seus olhos ou ouve com os seus ouvidos, porque os sentidos lhe mostram coisas que não correspondem à realidade. Você pode exercitar sua razão com base no que você ouviu de mim. Você pode me considerar como uma pessoa confiável? Por que eu mentiria para você? Portanto, você pode ter fé no que eu digo e fazer inferências com base no que eu digo. Como você exercita seu raciocínio e sua faculdade inferencial? Desta maneira, vou dar um exemplo do que se chama amor. Como uma pessoa pode amar a outra se não há conexão entre elas? A própria palavra amor
não terá significado se não houver conexão entre as coisas. O amor é possível porque há uma conexão entre as coisas. E se dissermos que não há conexão, bem, então não há amor. Por meio da visão, os nossos sentidos podem identificar duas pessoas separadamente, uma ao lado da outra. Embora fisicamente e aparentemente separadas, há uma conexão implícita entre elas, que chamamos de amor e que a visão por si só não é capaz de identificar. Da mesma forma, aprendemos desde criança que estamos separados de Deus e do mundo, que somos coisas distintas, o que não é verdade. Não estamos dentro do mundo e nem o mundo está fora de nós, e nem Deus está em outro lugar no espaço e nós estamos aqui sobre a terra. Pois esta é uma visão totalmente incorreta. Não há separação entre nós, o mundo e Deus. Há aqui uma conexão que também não pode ser percebida pelos nossos sentidos. E esse é o segundo aspecto a ser lembrado. Há também um terceiro aspecto, que é o que tudo no mundo está mudando. Não podemos ver nada no mundo que seja imutável, nem fixo e nem permanente. Uma criança se torna jovem, um jovem se torna adulto, um adulto se torna um velho e a velhice leva à morte. Da mesma forma, uma semente se torna uma gavinha se torna uma planta se torna uma árvore e uma árvore envelhece, seca e cai. Até mesmo as estrelas envelhecem e morrem. Os astrônomos dizem que até mesmo o Sol está envelhecendo e um dia será tão frio quanto a Lua. A mudança parece ser então uma natureza essencial das coisas. Você não muda por vontade própria. Algo parece estar obrigando você a mudar. Você não nasceu, cresceu e também não está envelhecendo por vontade própria. Podemos então concluir por inferência que há uma força maior que compele todas as coisas no mundo a mudarem e a se transformarem. E como não podemos ver essa força com os nossos próprios olhos, por dedução ou inferência, podemos concluir que esta força deve estar lá. Na meditação, você pode reunir todos esses pensamentos, separando sua mente de afeições e interesses desnecessários do mundo. Uma vez que todas as coisas do mundo estão mudando e que isso está totalmente fora do seu controle e da sua vontade, o primeiro passo na meditação é buscar nos concentrarmos na verdade das coisas. Existem muitos estágios na meditação. O primeiro passo é afastar a mente do interesse que ela tem pelas coisas do mundo. E para isso, os estudos das Escrituras, dos Evangelhos e de outros textos sagrados são meios que podem promover essa conclusão inferencial sobre a verdade suprema do mundo. Existe uma força universal que fez você nascer, crescer, está o tempo todo mudando e transformando tudo no mundo. Então você deve pensar sobre isso de novo e de novo, pois a verdade é algo diferente do que eu consigo ver com meus próprios olhos. E até que eu veja isso, e até que eu realmente perceba, minha vida estará incompleta, e mesmo que você não consiga ver esta força, pelo menos chegará à conclusão de que ela existe. Hoje, em sua meditação, reúna seus pensamentos, emoções e sentimentos e tente concentrar sua mente neste supremo mistério da vida. Você será muito feliz e ganhará grande força. Não é apenas um exercício psicológico. Isso lhe dará grande alegria e poder interior, e você se sentirá feliz em todos os lugares por onde passar. Um yogi é um yogi em todos os lugares, e não apenas numa sala de meditação. Então seja um verdadeiro amante de Deus, um verdadeiro amante de verdade, um buscador da realidade e uma centelha da divindade, tentando descobrir a natureza divina das coisas. Com essa humilde submissão, tente concentrar sua mente. Om Namo Bhagavate Krishnanandaya.